Fala, corujas! Professor Guilherme Venturim aqui para falar com vocês sobre sobrepreço e superfaturamento. Dois problemas que nós precisamos ficar de olho quando se trata de gestão e fiscalização de obras. Mais especificamente, o superfaturamento, né? Na fase de fiscalização, vocês vão ver que o superfaturamento é de fato um dano causado ao erário, um prejuízo ao erário em função de determinadas causas, e uma delas pode ser em decorrência da fiscalização. Então, veja qual a diferença entre estes dois institutos, sobrepreço e superfaturamento, nessa aula de agora. Vamos lá, o processo licitatório, ele tem alguns objetivos, tá? O artigo 11 da 14133 traz esses objetivos e no seu inciso 3 diz o seguinte: evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Então veja que aqui eu já tenho uma dica. Fase de contratação com sobrepreço significa que algo foi contratado com preços acima dos valores dados pelo mercado, né? Então não posso contratar nem com preço acima, nem com preço manifestamente inexequível. Manifestamente inexequível é aquele abaixo de 75% do valor orçado pela administração. E também tenho que evitar contratações, o quê? Com superfaturamento na execução do contrato. Então, o superfaturamento ele vem lá na fase de execução. O sobrepreço vem na fase de contratação. Então, já é essa primeira diferença. O que é o sobrepreço? Está aqui, ó. Preço orçado para licitação ou contratado, foi de fato contratado, não é na fase de execução, é na fase de orçamento e contratação, em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja em apenas um item, se for uma licitação contratada por preço unitário, seja no valor global do objeto, se a licitação ou contratação for feita por tarefa, empreitada por preço global, empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Resumindo, quando eu orço ou eu contrato um serviço ou uma obra com preços acima, nós temos um caso de sobrepreço quando o preço está acima do mercado, seja num item ou na contratação de modo geral. Veja que aqui não há a materialização do dano financeiro. Eu contratei, eu ainda não paguei, eu ainda posso sanar esse vício e identificar isso durante o processo, durante o contrato, a execução. Agora, quando a gente entra na fase de superfaturamento, daí já não é mais só o sobrepreço, aqui é na fase de execução do contrato. Veja bem, evitar na execução o superfaturamento. Aqui existe um dano, e a gente vê o dano aqui no erário, né? Dano nos cofres públicos, dano ao patrimônio. E ele é caracterizado por diversas situações, alguma delas a 14133 trouxe para a gente. Por exemplo, medição de quantidades superiores à efetivamente executada. Então aqui, veja, eu medi quantidade superior ao que foi executado. Isso é um problema na fiscalização. O fiscal pagou mais do que foi executado. Então o cronograma físico-financeiro não andou junto, o físico ficou para trás e o financeiro foi pago a mais. Ou seja, nós tivemos um descolamento aí do cronograma entre a execução física e os pagamentos. Isso é superfaturamento. É um tipo de superfaturamento, em decorrência aí da fiscalização, que é quem atesta as quantidades, né? Deficiência na execução de obras. Mais uma vez, olha, eu fiz agora uma obra com qualidade ou vida útil ou segurança inferior àquilo que foi contratado. Eu tenho uma diminuição, então, do valor daquele serviço. Só que eu paguei por aquele serviço seguro, bem executado, paguei por aquele serviço com a vida útil estipulada em projeto. Então, veja, deficiência na execução é um outro tipo de superfaturamento, que o fiscal, se não ficar atento, pode incorrer. O serviço não foi bem executado, foi pago como inteiramente executado, como plenamente executado, foi dado o ateste pela fiscalização e eu estou diante de um caso de superfaturamento. Mais um, alterações no orçamento de obras ou serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor
do contratado. Veja, superfaturamento é só se der prejuízo para o erário. Se der prejuízo para ele, em tese, nós não estamos incorrendo em nenhum caso de superfaturamento. Agora veja aqui, alteração no orçamento. Eu fiz um aditivo contratual, eu aumentei algum item, ou eu incluí algum item novo. Só que o contrato tinha um desconto. O valor que a empresa ganhou a obra, ela vendeu a obra custava 100 mil, ela ganhou a licitação por 90 mil. Ela me deu, em tese, 10 mil reais de desconto, ou 10%. Quando agora eu vou inserir um novo item num aditivo, eu insiro ele com o preço cheio. Eu vou lá na Sinap e vejo o preço desse item e faço um aditivo. Ora, mas na verdade eu estou desequilibrando. O contrato ele tinha 10% de desconto. Esse item, para ser inserido, ele tem que ser inserido e descontado ali o valor de pelo menos 10%. Senão, tem um desequilíbrio do contrato, né, das condições de contratação. Então foi uma alteração no orçamento que pode ensejar, né, na verdade, ensejaria em superfaturamento quando pago, quando materializado. Outras alterações e cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, que a gente não pode ter recebimento contratual antecipado, distorção no cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada de prazo, com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preço, mais outras formas aí de alteração de contrato. Eu deveria, com um ano da data base da proposta, reajustar conforme o INCC, que é um índice da construção civil. Eu reajustei conforme um outro índice maior, dano ao erário, prejuízo. Eu falei, a empresa deveria fazer a obra em 10 meses, eu dei para ela mais 2 meses e, consequentemente, paguei mais 2 meses de canteiro, de administração central, paguei mais 2 meses aí para ela. Ela ganhou isso. Mais uma vez, a alteração em desfavor da administração pública incorre, então, em superfaturamento, dano ao erário. Basicamente, sobrepreço tem a ver com preço orçado ou valor contratado, expressivamente superior ao de mercado, se materializa na contratação. Contratei com sobrepreço, com preço acima de mercado. O superfaturamento é o dano ao patrimônio, se materializa quando ele executa, né? Na verdade aqui é a execução, eu até diria a execução e o pagamento, né? Medições inadequadas, deficiência na execução, alteração em desfavor da administração pública ou em favor do contratado, né? E alterações de cláusulas financeiras que causem prejuízo ao erário. Aí a gente tem aqui outros tipos que o IBRAOP traz para a gente de superfaturamento, tá? Superfaturamento por quantidade, aqui a gente já tinha visto, medição de quantidade superior. Por qualidade, a gente já viu, deficiência na execução. Por preço, opa, esse aqui eu contratei com sobrepreço e paguei. Os preços são superiores. Veja que a lei de licitações ela não trouxe esse tipo de superfaturamento por sobrepreço, por preços acima. Se houve sobrepreço, se eu simplesmente pagar esse preço depois, eu estou incorrendo em superfaturamento. Isso, se o projetista não foi o fiscal da obra, o fiscal pode se livrar, falar, olha, eu paguei o que havia sido acordado, eu não fiz essa análise de orçamento e de análise prévia. Então, houve sim, mas ele consegue se desviar, né? E a culpa cairia em quem fez o orçamento dos projetos. Superfaturamento por jogo de planilha. Este aí, a gente está alterando quantitativos e preços durante a execução. O jogo de planilha seria assim, já foi contratada uma planilha e eu estou fazendo alterações ali por meio de aditivos contratuais em desfavor da administração pública. Por alteração de cláusulas financeiras eu já havia dito, e por superdimensionamento. Imagine que agora nós temos aqui na fase de projeto quantitativos exacerbados ou padrões de qualidade extremamente elevados, com preços muito mais altos do que o que era necessário. Então eu estou aqui fazendo o quê? Um superdimensionamento da obra, por exemplo, colocando muito mais aço no projeto do que deveria, ou fazendo seções muito mais robustas do que era necessário, suficiente. Ou seja, tem um superdimensionamento que me leva a pagar para a contratada muito mais do que havia sido ou do que deveria ser pago. São outros tipos, né, de superfaturamento. E aí, trago as definições de jogo de cronograma e jogo de planilha. São coisas que vocês, na vida de gestão ou de fiscalização de projetos, devem se ater, não só a isso, também quanto à química contratual. Jogo de cronograma vai ser o quê? Também denominado
jogo de planilha na distribuição dos pagamentos. Então aqui o problema está no cronograma físico-financeiro da obra, onde a gente tem sobrepreço nas etapas iniciais e subpreço nas etapas finais. Então aqui, no jogo de cronograma, a empresa deu desconto em itens lá do final da obra e ganhou com o preço cheio, ou seja, com zero desconto nos itens iniciais. O que ela está, de fato, agora fazendo? Ela recebe muito dinheiro no início e no final os preços dela estão abaixo do preço de mercado. Isso tem a ver com um descolamento. Na verdade, a distribuição de descontos ela não é uniforme. E isso muitas vezes é velado nesse jogo de cronograma, tá? Porque a empresa dá muito desconto e ela pode receber preços cheios de serviços no início, abandonar a obra, ou seja, prejuízo para a administração pública. Ela não concluiu na fase de subpreços, que seria o final, né? Afinal de contas ela ganhou, com a melhor proposta. A melhor proposta entende-se que a melhor, nesse caso de menor preço, é a mais barata. Só que ela ganhou todo o dinheiro que ela deveria ganhar no início, abandonou a obra no final, e aí, pronto. Problemas, né, com base no jogo de cronograma, descolamento da execução, descolamento do cronograma físico-financeiro, não condiz com a realidade, né, do contrato. E o jogo de planilha? Veja, agora aqui, jogo de cronograma e o jogo de planilha, quando a gente faz aditivos, né, muda o contrato, modificando a planilha em favor do contratado. A gente muda a diferença percentual, por exemplo, em vantagem da contratada. Como eu disse, se ela deu 10% de desconto nos meus serviços em média, eu não posso acrescentar itens com preços sem nenhum desconto. Do contrário, eu estou jogando em desfavor, estou reduzindo a margem de vantagem que ela inicialmente havia dado, que é a margem de desconto para a administração. Maravilha? Vamos, então, aqui agora rapidamente entender o que se vê como jogo de planilha, né? Rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, traduzido aqui do manual do TCU. De que forma? Ou acréscimo de quantidades de itens com sobrepreço. Então aqui eu aumentei, o item já era sobrepreço, eu fui lá e aumentei as quantidades. Ou eu retiro, né, decréscimo ou supressão de itens com subpreço. Ah, eu vou fazer então, ela não vai abandonar a obra, só que agora, quando está estiver no final, ela sabe que aquele serviço ela nem vai executar, a gente tira ele do contrato, a gente suprime, né, faz a supressão ou decréscimo dos quantitativos. Olha só para você ver, já ganhou bastante dinheiro, já ganhou a licitação. A alteração de preços originais por meio de aditivo. Quando a gente for fazer o reequilíbrio da obra, né, eu faço alterações em desfavor da administração. Existe o reequilíbrio previsto e legislado. Aqui nós estamos falando prejuízo em desfavor da administração, como por exemplo uma etapa que eu estava para executar, deixei para executar depois para ter havido ali naquela parcela de obra, eu não segui o cronograma físico-financeiro, deixei para depois, para pegar esse valor reajustado, porque já estava quase fazendo um ano do meu contrato, então eu teria um reajuste. Veja, mais uma vez, um jogo de planilha. Alterações de preços originais, já tinha visto. Inclusão de itens novos com sobrepreço. Pô, estou colocando agora sem descontar itens novos, com preço cheio, ou então com preços acima dos de mercado, que é ainda pior. Maravilha? Finalizado isso, a gente tem uma coisa que é o pagamento por química, ou que a gente chama de química contratual. Isso aqui é mais comum do que qualquer ser humano imagina. E não pode, configuraria crime. Que é o quê? A química contratual. Eu, por exemplo, ao invés de seguir procedimento, preciso fazer um serviço a mais e tem alguns serviços ali que não precisam ser executados. Eu, ao invés de tirar os serviços não executados do meu contrato, através de supressão ou redução, e acrescentar os novos itens ou aumentar quantitativos que foram insuficientes, o que eu faço com a contratada? Olha, faz isso para mim, faz esse piso do banheiro para mim que eu preciso dele, mas não foi contratado. Só que aquela parte do telhado lá que a gente tinha previsto para trocar, não vai precisar trocar não. Quanto que vai valer? Ah, aquilo lá vale uns 10 mil. Esses 10 mil você pega e troca o piso. Isso é química contratual. Estou pagando um serviço com outro. Eu estou pagando um serviço que não estava previsto com algo que era previsto, mas que não vai ser executado. Basicamente é isso, pagamento de um serviço em prol da realização de outro. Pago um com dinheiro de outro. Isso dá problema por quê? Imagine que depois ninguém identifique isso, você é fiscal, você acobertou esse problema,
resolveu ali, solucionou o problema na época, só que daqui a 1 mês, 6 meses, o piso solta. E como é que você cobra a garantia por serviços de má qualidade? Na verdade, é contratada para ela, aquilo sequer existiu. Para fins de regularidade, aquele serviço de piso nunca existiu. O que existiu foi o serviço de telha, que deveria ser pago e não foi feito. Então isso para fiscalização dá um puta trabalho lá na frente, principalmente quando nós temos aí auditorias, né, e casos de acionamento de garantia. Isso é um grande problema. E eu sei que acontece, infelizmente, e a maioria das vezes a gente não sabe, não toma ciência, tá? Mas é crime. Vamos que vamos. Questão: segundo a 14.133, os processos licitatórios têm os seguintes objetivos: assegurar a seleção da proposta apta a gerar resultado de contratação mais vantajosa para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do projeto. Sim. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como justa competição. Sim. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis. E evitar também superfaturamento na execução dos contratos, correto? Incentivar a inovação e desenvolvimento nacional sustentável. Salvo engano, esse é o artigo 11, transcrito aqui nessa questão da IGEDUC. Portanto, correto. Mesmo as obras licitadas com critérios de aceitabilidade de preços unitários e com projetos básicos bem elaborados, ainda estão sujeitas ao surgimento de pois ainda é possível desbalancear a planilha orçamentária. Um exemplo é a oferta de proposta de preços com o denominado X. Por meio desse artifício, todos os preços unitários propostos encontram-se abaixo dos previstos pela administração. No entanto, os preços dos serviços iniciais da obra são cotados X em relação ao orçamento básico, enquanto os preços dos serviços restantes são cotados com reduções expressivas. O que nós estamos falando aqui? De jogo de planilha, né? E não jogo... inclusive jogo de planilha, jogo de cronograma e jogo com descontos. A gente tem que preencher as lacunas. Veja, mesmo com obras iniciais, obras licitadas com aceitabilidade de preços unitários e com projetos básicos bem elaborados, ainda estão sujeitos ao surgimento de jogo de planilha, pois ainda é possível desbalancear a planilha orçamentária. Um exemplo é a oferta de uma proposta de preços com o denominado jogo de cronograma, que na verdade é um jogo de planilha com cronograma, né? Por meio desse artifício, todos os preços unitários propostos encontram-se abaixo do previsto. No entanto, preços dos serviços iniciais da obra são cotados com descontos reduzidos, com pouco desconto em relação ao orçamento base, enquanto o preço de serviços restantes são cotados com reduções expressivas. Essas reduções expressivas é que fazem o cara ganhar, porque o preço dele, em média, fica mais abaixo. Então aqui a lógica não é jogo de cronograma, superfaturamento, nem jogo de planilha. Desculpa, jogo de planilha, mas não é parcelamento. Nós temos aqui jogo de planilha, jogo de cronograma e descontos reduzidos nos itens iniciais e reduções expressivas nos itens finais, gabarito letra A. Antes do início da execução de um aterro, durante a construção de um complexo de edifícios, o fiscal da obra refez o levantamento topográfico e alguns ensaios no solo existente. Após o trabalho de campo, o engenheiro fiscal constatou que o nível real do terreno primitivo estava 2 metros acima do previsto em projeto e que a jazida de solo prevista para fornecer material de aterro, apesar de atender a todas as características exigidas do projeto, possuía teor de umidade bem abaixo do teor de umidade ótima. Com base nessas informações, julgo o item a seguir. Se a execução do aterro ocorrer sem a correção do erro topográfico constatado pela fiscalização, o erro na medição acarretará em serviço superfaturado. Então veja aqui, ele executou o aterro, só que estava 2 metros acima do previsto. Sem correção do erro topográfico, foi pago tudo que foi medido, né? Não deveria, neste caso aqui. O erro na medição acarretará em serviço superfaturado, ou aqui um caso de superfaturamento. Tá correto. Maravilha? Aqui, então, só para a gente revisar aqui, recapitular, que até eu li e fiquei em dúvida. Após o trabalho de campo, o fiscal constatou que o nível real do terreno original estava 2 metros acima. Então, ou seja, ele tinha 2 metros a mais do que o previsto. A menos, né? Ia executar 2 metros a menos. Porque era um aterro,
mas o nível do terreno estava 2 metros acima do previsto. Se ele continuar e pagar tudo, deveria descontar esse valor que estava acima do previsto, né? Ou seja, quantidade menor de aterro. Se ele pagou, vai ter um erro de medição, superfaturamento de quantidades aqui. O engenheiro recebeu orçamento na obra de construção de um prédio público para analisar se havia sobrepreço em algum serviço. Com pouco tempo disponível para sua análise, ele adotou o princípio de Pareto na escolha dos serviços que teriam suas composições denominadas com um maior rigor e, além disso, solicitou a cotação de preços e insumos não previstos no SINAP, adotados pelo orçamentista, bem como as condições de fornecimento constantes na consulta. A respeito dos procedimentos adotados na situação hipotética, julgue o item a seguir. O cuidado do engenheiro na análise do sobrepreço em obras públicas é importante, pois caso esses valores sejam pagos durante a execução, ficará caracterizado superfaturamento. Ele agiu muito bem e para evitar superfaturamento, exatamente. Porque se não tem sobrepreço, pelo menos o superfaturamento de preços não terá. Pode haver outro na execução, de qualidade insatisfatória, de medições acima do que foi executado, mas não há aquele em decorrência do sobrepreço. O superfaturamento definido na Lei 14.133, que trata das licitações e contratos, é caracterizado pelo dano provocado ao patrimônio, definindo, entre outras situações, por, veja, medições de quantidades superiores às efetivamente executadas, certo? Superfaturamento. Deficiência na execução de obras e serviços que resultem em diminuição da qualidade de vida útil ou segurança, superfaturamento. Alterações no orçamento de obras e serviços que causem desequilíbrio econômico-financeiro em favor do contratado ou em desfavor da administração, correto? Superfaturamento. Outras alterações de cláusulas que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção de cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada de prazo contratual com custo adicional para a administração ou reajuste irregular de preços. Tá aí mais um caso, todos eles de superfaturamento materializado. Maravilha? Espero que tenham gostado. Essa foi a nossa aula de sobrepreço e superfaturamento. Fique de olho para não incorrer em nenhum desses erros. Um abraço e bola para frente.